Nós vamos trazer esta noite, com a permissão de Deus, num culto de domingo à noite, pelo qual nós estamos voltados a trazer para a igreja esclarecimento da vida comum e do comportamento santo neste mundo que vivemos. Hoje, se nós fôssemos, e como colocamos um título de capa dessa mensagem, é: por favor, um dia por vez. Nós precisamos entender que nós somos incapazes de fazer agendamentos desnecessários na vida. A palavra nos ensina, e nesse Salmo 37, bem conhecido, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Procedimento de leitura. Amém? Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Oração. Nós te agradecemos, majestoso Deus, por ter piedade e misericórdia de nós. Nos dê capacidade e orientação, e que cada alma presente nesta igreja e que nos acompanha nas redes de transmissões, que eles possam, todos nós, compartilharmos desse momento das verdades da sua Escritura, da sua palavra. Nos ajude, nos dê conhecimento. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado. Como você está com a sua Bíblia aberta, os 2 primeiros versículos nós não lemos, mas ele diz algo compatível com o versículo 7, que o salmista, e no caso aqui Davi, homem que poderia dizer com muita propriedade sobre inimigos e das prosperidades indevidas, e ele diz no verso 1 e verso 2, e depois no verso 7, não te indignes por causa dos homens que prosperam de forma que não agrada a Deus. Isto é, não fique revoltado. Normalmente, isto é comum dos homens, nós olharmos para o vizinho e vermos como ele está, se ele está prosperando, arregimentando coisas na vida, dá aquele arzinho de indignação porque conseguiu de forma um pouco duvidosa. E às vezes até num processo de especulação. Mas o cerne da nossa pregação de hoje não é para dizer o que as pessoas estão fazendo aí fora, mas o que nós fazemos aqui dentro da casa do Senhor, no seu lar e dentro do coração de cada um de nós, como está funcionando a sua vida em relação a Deus. Quando você abre o seu coração e procura ver o que Deus está te falando através das Escrituras, nós vemos que tem alguns verbos importantíssimos nessa leitura. E entre eles é: confia no Senhor, faça o bem, recreia-se ou deleita-te no Senhor também, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, espera nele e do mais. Na verdade, o salmista está dizendo: cuida da sua vida, cuida de você e Deus. Não olhe do lado, não olhe para as pessoas e de forma que eles estão conseguindo coisas. Na verdade,
A expressão saudável de Deus para nós é esta, ou são estas: confia no Senhor, faça o bem sempre, entrega o teu caminho e descansa e deleita-se, regozije-se no Senhor, viva bem. Essas medidas são as melhores para a sua saúde e para a sua paz de espírito. Faça esta lição e espere os resultados que Deus vai te dar. Você topa? Está querendo melhorar de vida? Quer acertar a sua vida? Preste atenção nesta pregação desta noite, pois então. Amém? Porque toda e qualquer inquietação, ansiedades, são relacionadas às inobservâncias das regras práticas que o Senhor nos dá. Ou por desconhecimento de muitos, ou pela desobediência também de muitos, colocando esses dois comportamentos ou na ignorância ou no desprezo, a tendência é que haja perturbações. E de forma que os homens do mundo diagnosticam como desequilíbrio emocional da alma, propondo vários tratamentos alternativos para essas doenças sociais, das perturbações das almas, e não encontram a cura. O caminho alternativo não é caminho de Deus. Esta cura sempre será impossível, porque eles não conseguem estancar a fonte deste poderoso mal que aflige o mundo. A falta de Deus faz um mal muitas vezes irrecuperável. Desobediência e ausência de Deus é impressionante como a humanidade sofre. Enquanto a palavra de Deus cura estas graves situações através das renúncias de si, é um ponto fundamental, renunciar eu e colocar a presença de Deus no comando da sua vida. Uma vida espiritual abrigada no Senhor, uma vida de esperança e consolo do amor de Deus que verdadeiramente cura. Se cura a alma, cura o corpo. Deus nos cuida, Deus nos conduz no caminho da paz. Deus é o único porto seguro para que os que nele creem, na fé e na esperança, baseados no seu amor cuidadoso. Em resumo, se tu passas esse mal, deixa Deus cuidar de você. Olha, no Salmo 54:4 nós lemos uma declaração: eis que Deus é meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Amém. Se você pode dizer, pelos fatos e pela sua fé, que o Senhor é o seu ajudador, certamente está indo bem. Logo em seguida, quero ler com você 1 Pedro 5,7, quando o apóstolo diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus sabe que a ansiedade faz muito mal. Deus sabe que os ansiosos adoecem. Então Pedro diz: lançar é jogar. Lança a sua ansiedade ou as suas ansiedades no Senhor, porque Ele vai cuidar de nós. Amém? Sabedores desse remédio santo, na obediência à palavra de Deus, aprendemos como ter uma vida quieta e sossegada, como nós vamos ver, ou você pode ler, na última parte de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que provavelmente o irmão está projetando aí para você. Todos nós queremos ter uma vida quieta, sossegada. Alguns imaginam que vida quieta, sossegada é depois que arregimentam uma fortuna, depois que tem uma bela aposentadoria. A Bíblia não ensina assim.
Porque quando escapamos dos limites bíblicos, da proteção de Deus, certamente entramos num campo minado, onde as nossas frágeis almas, limitadas, não suportam. Nós não suportamos uma bateria de provações e tentações 24 horas por dia. E Deus quer te poupar. Deus quer te guardar. Jesus, por exemplo, ele disse no Sermão da Montanha, em tantos aconselhamentos, que nós não devemos andar ansiosos quanto ao dia de amanhã, quanto aos cuidados que o sistema social nos força a assumir. Preocupações e cobranças sempre são maléficas para nós. Nunca nos revertem em saúde. Nunca. Os deveres que Deus nos deu como pais, como gestores, não estão acima no cuidado e na responsabilidade que Deus tem por nós. Sabia que Deus é responsável por nós? E Ele quer assumir essa paternidade. O que teremos de comer, o que teremos que vestir, para onde devemos ir, isso não compete a nós. Amanhã os irmãos vão sair na estrada, outros vão para o médico. O que vai acontecer amanhã, irmãos? Vamos dormir esta noite. Deixa Deus colocar em ordem o nosso dia amanhã. Ele planeja a nossa agenda para o nosso melhor bem. Você crê? Deixa Deus fazer a sua obra. É compromisso assumido da parte de Deus. Nós devemos sempre apenas confiar, ter fé, fazer a nossa parte, trabalhar e descansar no Senhor. Ando ouvindo várias vezes, e até me vejo assim muitas vezes, não tenho tempo de descansar. Porque o descanso faz parte do bônus da salvação. Como nós lemos em Mateus 6:25. Por favor, projeta aí para nós, irmão. E veja, desprender desses limites divinos, avançar fora da área permitida, é como buscar adoecimento gratuito. É pedir para ficar doente. É pedir para adoecer. É assumir responsabilidade pelo que Deus cuida. A ordem é: basta cada dia. Viva o seu dia. Cada dia tem o seu pacote de maldade e ele é suficiente para nós. Isto é comum no mundo maligno. Temos que aprender a viver dependente de Deus todos os dias. Ora, irmãos, é natural até que as pessoas vivam dependentes de remédios, dependentes de pessoas por paixões descontroladas, dependentes de patrão, dependentes de política. Por que nós não vivemos dependentes de Deus? O que acontece com o povo de Deus? Ocorre que enfrentamos uma geração de pessoas descontentes. São infelizes porque estão descontentes com as medidas simples e suficientes que Deus nos dá. Insatisfeitas com as porções que Deus gentilmente nos dá. Jesus disse: olhe os passarinhos, olhe o lírio do campo, mas nós olhamos o vizinho rico. Por isso nós adoecemos. Por isso ficamos muitas vezes insatisfeitos. Coloque em terceira pessoa, para que nós todos possamos aprender junto, sendo que nós sabemos que Deus nunca nos abandona. Mas a ganância faz avançar fora desses limites, pois então adoecemos. Frustraremos nossas vidas. Às vezes o povo de Deus se comporta como aquelas ovelhas que pulam o cercado do aprisco para encontrar pastos desnecessários. Ainda que o pastor coloque todo dia o alimento, o abrigo necessário, proteção contra os lobos cruéis, cura as nossas feridas, espanta as pragas e protege todas as ovelhas. Mesmo assim,
Cada dia mais ovelhas se rebelam noutras experiências. Vão buscar outros meios alternativos, sabores diferentes. Ovelhas que vivem pulando a cerca para ir para campos desconhecidos. As ovelhas que enjoam do seu pastor tornam-se descontentes com o melhor que Deus dá. Em 1 Timóteo 6, versículos 6 e 8, um dueto de versículos novamente, Paulo escreve: mas é grande o ganho e a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada vamos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Contentes. Noutras palavras, Paulo estava copiando a contabilidade, a conta de Jó. Convoco você para ler Jó 1:21. Veja o que Jó escreveu logo no início do seu livro. Num saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem aqui não veio nu? E quem aqui não vai voltar do mesmo jeito? Não há segredo, irmãos. Não há mistério. Não levamos nada. A vida nos basta. Precisamos aprender, ou alguém conhece uma outra conta dessa vida, outro tipo de saldo. Alguém conhece, irmãos? Algum homem no mundo já revelou isso para nós? Pois se a palavra de Deus não revela, ninguém mais vai revelar. Se não, basta o contentamento. Aquele que está contentado no Senhor e basta o contentamento, é uma grande riqueza. Tendo contentado com o que tem, é próspero e afortunado. Todos contentes são ricos. Bem resolvido. De bem com a vida recebida. Grato a Deus. Enquanto o descontente com as dádivas de Deus são pobres, são magoados, são revoltados, tropeçam por onde caminham, frustrados com o que têm, independente de volume, nunca se satisfaz. Descontente e desconhecedor da fé, não saberá o que quer, esperar é um desespero de causa. Meus irmãos, nos últimos tempos, apareceram os imediatistas, um grau pior da insatisfação. Quer para agora, cuidado com netos e filhos. O nível de exigência, de querência, tem aumentado. E você pode ver que o adoecimento também vem junto. A insatisfação, a revolta. Esses geralmente são consumidores vorazes, compulsivos e ilimitados. E agora tem uma outra doença, os compulsivos, os descontrolados, com a própria natureza que Deus deu. Insaciáveis, perde-se na calmaria do dia a dia, até a calmaria lhe faz mal, até a paz lhe perturba. Esses estão até propondo em si mesmo vencer a própria lei da física que Deus nos deu. Querem caminhar além do próprio tempo que Deus nos deu. São loucos e enlouquecem quem está perto. Corra, se afasta desses. Irmãos, nesses ambientes sem fé e sem esperança, porque onde não se sustenta a fé e a esperança, a paciência também já se esgotou. A loucura se instalou. Assim caminham os homens deste mundo, cada vez mais agitados. Os servos de Deus não podem entrar nesta fila dos loucos do mundo. Você já reparou
que as pessoas têm orgulho de dizer que não tem tempo para nada. É um status que acende na sociedade. Olha, eu não tenho tempo para nada. Para estar inserido no ritmo louco, alucinado do mundo. Os servos de Deus devem ter tempo, sim. Devem ter tempo para a família. Devem ter tempo para a igreja. Devem ter tempo para orar. Devem ter tempo para estudar, para conversar com os filhos, conversar com a esposa, aí rir, confraternizar, porque nós vemos que aqueles que esperam no Senhor se regozijam. Aqueles que têm uma família devem aproveitar a família que Deus deu. Irmãos, imagine crentes dizendo que não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja. É uma vergonha, porque eles também não descansam. Caso não façam essas atividades básicas da sobrevivência, caminham também, certamente, para um processo doentio da alma e do corpo e do espírito. Agora, Deus não anda com esses alienados. Vamos para mais um texto bíblico, e este, bem decorado. Salmos 23, lembra-se dele? O Senhor é o meu pastor, versículo 1. Salmo 23, os 3 primeiros versos. Diz assim o salmista: o Senhor é o meu pastor, pode dizer, irmãos, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Esse salmo está na memória de 99% dos crentes. Se está na memória, por que não está na vida? Porque não é um testamento de vida. Esse salmo deve ser um testamento de vida. Que não seja um salmo decorado e ao mesmo tempo estranho na vida, desconexo. Como o Senhor será o seu pastor, caso Ele não esteja comandando a sua vida. Ele promete nada faltar. Ele promete te guiar por campos verdejantes, águas potáveis à disposição e muita tranquilidade de espírito. Ele promete que serás de alma refrigerada, isto é, não ficará de cabeça quente 24 horas por dia. Não ficará perturbado. É uma pessoa de paz, que tem a paz de Jesus e transmite a paz de Jesus para todos. Caso essas promessas não seja fato acontecido diário na sua vida, então, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, quem é que anda no comando desse barquinho da sua vida? Quem é que anda? Quem é que está na mão com o leme desta canoa? Será que somos crentes de canoa furada? Será que somos crentes sem comando? Porque como alguém imagina que chegará num porto seguro, por exemplo, depois que acumular muitos bens, com excesso de compromisso, com fardo além do limite de transporte, todos esses excessos, além de não levarem a destino final, também não suportará chegar a lugar algum. Se a sua vida está um peso, estafante, cansativa, mau sinal. Falta o refrigério de Deus. Falta esse salmo na sua vida, ser real, ser eficaz. Enquanto isso, Jesus disse ordenanças tão avessas desses acontecimentos e com tristeza nessa barca, nesses barcos furados de muitos crentes. Porque, meus irmãos, numa sequência de 3 versículos agora, em Mateus 11:30, Jesus diz assim, um versículo isolado, mas compreensível: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se a sua vida está pesada demais, não culpe Jesus.
Não é ele que coloca peso em você. Na verdade, Jesus tira peso. Quem coloca é você. Ele tira, o homem coloca. Ele tira, o homem coloca. Pela misericórdia de Deus, Ele nos dá a direção. Ainda é tempo de jogar esses pesos fora. O segundo versículo, Mateus 11:28, Jesus faz uma convocação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado, oprimido, angustiado? Venha para Jesus de verdade. Não na nomenclatura, mas na sua vida, no seu coração. É necessário crer e praticar para Ele ser o seu sustentador. Terceiro versículo, mais uma vez, nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a propriedade, Mateus 6:34. Não vos inquieteis. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por favor, não faça agendas pesadas. Deixe o Senhor resolver. Faça esse teste se você não tem fé. Comece a esquecer do dia de amanhã, não de ser irresponsável, mas de ser responsável pelo dia que Deus te deu. Pode ser que às vezes pensa muito no amanhã e deixa o vazio de hoje. Faça o que você tem que fazer no momento de fazer e deixa Deus agir. Porque quando saímos dessa medida segura, preventiva de Deus, o adoecimento e a perda gradativa da fé e esperança é relacionado ao tempo da sua teimosia. É um pacote doloroso. Algumas enfermidades serão crônicas, para não dizer incuráveis. Mas cremos que, para Deus, tudo é possível. Reajeitar, retornar e seguir a vida no Senhor. Paulo também nos informa que as tentações sempre chegarão. Isso é inevitável. Mas Deus não deixa vir sobre nós acima da medida sustentável. Amém, irmãos? Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que podeis suportar. Esta é a apresentação da medida de Deus, protetiva, regulamentada, que não vai nos deixar loucos. Você crê? Da parte de Deus Ele faz. Agora, da parte sua, o que você está fazendo? Se o Senhor nos livra do peso das tentações, então qual é o motivo de alguém caçar problemas que não pode suportar? Pense nisto. Jesus ilustrou um caso de um homem rico, bem conhecido na Bíblia, e esse homem se vangloriou por ter produzido com muita abundância. Ele já vinha de algumas prosperidades, mas teve um ano que ele arrebentou. Bom, aí ele ficou soberbo. Com aquela fartura toda, com aquela posse, não tinha nem onde colocar tudo que ele tinha. Então ele pensou, se eu estocar tudo em celeiros novos e maiores, eu vou conservar todo esse alimento por longos anos e acumulo tudo só para mim, para mais ninguém. Então estarei feito na vida para sempre. Olha, irmãos, tem muitos que pensam dessa forma. O dia que eu aposentar, o dia que eu receber aquela herança, o dia que eu receber uma indenização, eu vou mudar. Com este homem, irmãos, ele disse para si mesmo em Lucas 12:19, eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga.
para o resto da vida, muitos anos. Mas, para sua triste surpresa, quando esse infeliz homem rico, que se achava um privilegiado, resolvido na vida para descansar, pronto para esse tão sonhado descanso entre os homens, onde só comeria, beberia e haveria divertimento por toda a vida. Mas, irmãos, de repente, veio uma notícia inesperada de um Deus que ele nem conversava. Como ele nunca falou com Deus, e tudo que ele conquistou não dependeu de Deus, foi da seu próprio trabalho com as suas mãos. Porventura você já viu alguém dizer: eu fiz, eu conquistei, eu trabalhei, eu mereço? Então, está aí outro. Este homem não dava satisfação ao Criador, não reverenciava ninguém, e ele tinha suas frases de efeito, tipo: eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei. Expressões que, novamente, eu digo, comum entre os merecedores de si mesmo. Mas como Deus chama todos nós um dia para o acerto de contas, o dia deste homem chegou no dia do seu início de prazer. Trabalhou a vida toda, ganhou a sorte entre os homens, mas faltou o principal. Lucas 12, 20. Mas Deus disse-lhe, sentenciou Jesus: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Olha, o que ele preparou? Riquezas. Essas riquezas que você preparou, para quem será? Como ele nada tinha do reino dos céus, o seu tempo todo foi para o reino dos homens e para o seu próprio reino. O problema não foi ele ser um próspero, rico trabalhador. Foi ele não ser rico para com Deus. Ele ajuntar apenas para ele. Este homem deve ter tido tantos necessitados trabalhadores que trabalharam nas suas grandes colheitas. Em nenhum momento ele menciona seus ajudadores. Nem a família dele, pode ver. Ele pensou nele. Em Lucas 12, 21 diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesse sentido, Jesus de antemão ensinava em Mateus capítulo 6, voltando a Mateus 19, 20, mais um dueto de versículos. Jesus diz, bem conhecido: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Esse homem preparou para esse povo, que ele ia morrer mesmo, ia ficar para a sorte desses. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Este homem era avarento, cuidava apenas de encher os seus novos celeiros. Em Hebreus 13, 5, para iniciarmos a finalização desse comentário, desse sermão exortativo, veja o que o escritor Hebreus diz, serve para nós. Seja os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Nenhum servo de Deus pode dizer: estou desamparado. Você pode estar sozinho nesse mundo como Elias, mas nunca desamparado. Deus te cuida no deserto, na saúde, na tristeza e na dor. Porque Deus faz um pacto espiritual conosco, além de um casamento. Nessa leitura aos Hebreus, aprendemos sobre os costumes que devemos ter, os hábitos que devemos frutificar, porque na verdade é que Deus nunca nos abandona. Esta é uma verdade pétrea. Pois a insatisfação
sempre é uma rebelião contra Deus, contra o Deus bondoso. É uma forma de protestar por encontrar-se preocupado com o dia de amanhã, com as suas reservas. Se você crê que Deus te ajuda hoje, você crê que Deus está te ajudando agora? Amém. Não seria um precioso argumento de fé que Ele cuidará de você também amanhã e depois da manhã, até o dia que Jesus voltar? Porque quem crê que Jesus está com você hoje, que Deus está te ajudando, você imagina que amanhã Ele não vai estar mais? Não é esse Deus que nos salvou. Como lemos no início, você pode descansar no Senhor, você pode esperar no Senhor, você pode confiar mais no Senhor e você pode contentar no Senhor. E como eu digo para os irmãos e disse para os irmãos, como bônus da salvação, você pode regozijar no Senhor. Sempre. Para terminar essa pregação de hoje, esse sermão, peço para todos nós, vivamos melhor. Viva cada dia no Senhor. Nós vamos ver o quanto é bom viver no Senhor. Amém? Uma boa noite, Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos guarde e vamos aumentar esta característica dada aos santos, que Deus cuida de nós. Você pode sair esta noite do culto dizendo, Deus cuida de mim, em paz estou, para casa eu vou. Amém. Que Deus nos ajude.